Olá, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Sexta-feira, hein? Sextou. E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais uma live. Hoje é sexta-feira, né? Dia 22, e a nossa live de hoje é com a doutora Natália Mataruco, que é advogada. Então já compartilha a live, chama todo mundo, e todas as dúvidas sobre questões jurídicas que você possa ter nesse período, principalmente de quarentena, hoje é o dia para a gente solucionar e tirar todas essas dúvidas com ela, tá? Ela já deve estar chegando por aí, a gente já começa esse bate-papo com a doutora Natália. O Caio tá aqui. Oi, Caio, seja muito bem-vinda. A doutora Natália que já chegou também. Eu já vou te convidar, tá? E vamos começar aqui o nosso bate-papo de sexta-feira. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem, Silvânia? Tudo ótimo, graças a Deus. Já queria começar agradecendo aí a sua disponibilidade de ter aceito o convite para esse bate-papo aqui comigo no Instagram, né? Eu já acompanho um pouco do seu trabalho lá dentro do clube, um pouco fora também. Aham. Fico muito feliz que você pôde disponibilizar um tempinho aí para vir tirar muitas Uhum. dúvidas. Eu sei que deve ter um monte de gente com dúvidas agora nesse período de pandemia, quarentena, né? Com os contratos, Sim, enfim. Doutora, obrigada, fique à vontade. Se apresenta para o pessoal, já tem um pessoal chegando aí, bora compartilhar, hein? vamos lá. Bom, eu sou a Natália Mataruco, eu sou advogada há 11 anos. Hoje eu atuo diretamente com o direito tributário, mas a convite da Lucivânia, né? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre diversos aspectos do direito, um pouquinho sobre o momento. A minha ideia é fazer um bate-papo bem descontraído, porque hoje é sexta-feira, já estamos no passo das 3:30 da tarde passada, então assim, eu quero tentar fazer um bate-papo bem leve, até para a Lucivânia me convidar de novo, né? Porque se não for bom, eu não vou ter esse convite. Então, Não, eu queria assim que a gente conversasse, falasse um pouquinho. Quem estiver nos assistindo, que tiver dúvida, por favor, vai nos mandando. Quem sabe o que eu conseguir responder já ao vivo, eu vou respondendo. Se não, também depois eu passo meus contatos e fico à disposição, tá? Bom, ó, tem um monte de vamos gente lá. chegando aí. Você está me ouvindo bem, Tem, doutora? Tá me vendo? Tá vendo os sim, comentários também, ó? A estou Ângela vendo tá sim. aí, a Regina. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar agora esse bate-papo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem e já compartilhe o vídeo também aí para a gente começar. Doutora, deixa eu Lucivânia, começar. não precisa me chamar de doutora, pode me chamar de Natália, não gosto e não precisa dessas formalidades. Eu, de verdade, não me apego a essas coisas, não. Acho que a gente pode se tratar de Natália e Lucivânia mesmo, aliás, como a gente sempre se trata, né? Vamos combinar, que eu já conheço, a gente já se conhece há quanto tempo, Lucivânia? Uns 3 anos? Por aí, né? Acho que por aí, já há uns 3 anos. É a formalidade, Acredito que força do sim. hábito. Falou que é médico, Não advogado, a gente já precisa, acha que não é doutor, precisa. né? Não precisa. Pessoal que está entrando na live, até para a gente conhecer melhor aqui o público que está nos assistindo. Vocês nos conhecem da onde? E tem Ah, alguém de fora de Ribeirão Preto, né? Que eu fiquei curiosa. Tem bastante ó, nomes aqui que estão entrando. tem. Tem? Eu vi aqui, ó, a Vanessa é lá de Foz do Iguaçu, que está aqui com a gente. Olha só, tem bastante Nossa! gente chegando. Vamos compartilhar. Eu já queria começar, se você me permite, não sei o que você preparou aí, a Ah, intenção é um bate-papo mesmo descontraído, né? E aí, tirando as hum, dúvidas que o pessoal possa ter sim, sobre MEI, que é o meu caso. Minha MEI é programada sim. todos os meses para débito automático. Aí, esse mês, meu marido falou: Uai, Sim, o que aconteceu? Não debitou a MEI. Eu falei: Tem dinheiro na conta. O sei. que aconteceu? Ah lá, ó, a Regina, já vou entrar nessa situação, nessa tua pergunta assim, ó. Regina Yamaguchi está aqui conosco, deixa eu até abrir aqui a tela com as prorrogações. A Regina Yamaguchi está aqui com a gente, um beijo, Rê, a Rê nos conhece, aliás, para explicar para o pessoal que está assistindo, a Lucivânia, a gente se conheceu num evento do Clube da Borboleta, foi assim, eu acho que é muito legal falar isso, mas a gente sempre deu muito bem, né? A gente sempre se deu muito bem. Foi espontâneo, foi uma coisa que aconteceu desde o início, ter uma admiração mútua aí, né? É, E tem empatia, bastante né? Não gente, tem ó. jeito.
Sim, a Fer Coró, que também está nos assistindo, também nos conheceu pelo Clube da Borboleta. Eu vi que a doutora Beatriz Polacchini também está nos assistindo, que é uma parceira minha. A doutora Naila também está assistindo, que é uma vizinha aqui do condomínio, muito querida. Bastante gente aqui conosco. Eu vou abrir, eu vou fazer uma introdução a respeito do corona, acho que é importante, e a gente começa a tratar das situações específicas. Ok. Bom, a gente está vivendo, pessoal, uma situação que ela é totalmente inédita e inusitada, né? Se a gente falasse há 3, 4 meses atrás a respeito de uma pandemia, acho que todo mundo riria, falaria, não é possível, coisa de filme, né? Inclusive, eu assisti um filme recentemente, ele é de 2011, que chama Contágio, se eu não me engano. E trata, assim, de uma situação tão próxima dessa que a gente está vivendo que é até assustador o filme. Mas é algo que ninguém esperava e que realmente veio de uma forma, uma questão mundial, né? Então, tá tudo, assim, muito diferente da normalidade. E isso impacta diretamente em questões do nosso dia a dia e, consequentemente, em questões do direito. Então, assim, a gente vê que todas as relações contratuais que a gente tem na nossa vida, elas estão muito afetadas. Então, sejam relações de trabalho, relações tributárias, que acredito que seja a pergunta da Lucivânia, nossas relações, assim, de viver em sociedade, familiares, está tudo muito afetado. E aí, acho que uma das questões que mais estão afetadas com isso são as relações contratuais, que se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre elas, porque a gente, quando faz um contrato, né, aí nossa ideia é que seja uma relação continuada, né, que se prolongue no tempo, mas a gente não conta com uma pandemia no meio desse tempo, né, então são muitas situações que nos pegaram extremamente de surpresa. E aí, nesse caminho também da surpresa, que é muito inédito, não veio a palavra aqui, não consegui formar, vieram também os tributos, né? Que as empresas, por causa dessa situação muito grave, o poder público teve que interferir, né, de uma forma muito drástica, e a principal situação que a gente tem vivido hoje são muitas empresas que estão impossibilitadas de abrir. A gente tem visto, assim, eu tenho conversado com muitos amigos, clientes, empresários que estão assim, Natália, estou desesperado, não sei quando minhas atividades voltam, nem sei se quando voltarem eu ainda consigo voltar, porque é uma situação muito gravosa, são vários meses, a gente ainda não tem. Ontem teve uma nova regulamentação, agora municipal, né, aqui em Ribeirão Preto, Sim. falando sobre as datas de reabertura, mas assim, a gente não sabe, porque estava tudo previsto para 31 de maio, já foi prorrogado agora as principais atividades para 15 de junho, né, a maioria. E se chegar lá na frente de novo, ter uma nova prorrogação? Então a gente está assim, né, sem saber muito bem como agir nesse ponto. E aí, considerando tudo isso, os governos, né, federal, estadual e municipal, eles trouxeram algumas prorrogações nos tributos. E essas prorrogações foram diversas mesmo. Então, a gente teve prorrogação dos pagamentos do Simples Nacional, uma parte dos tributos, né, os federais por 6 meses e os estaduais e municipais por 3 meses. Tivemos do MEI, que teve a prorrogação por 6 meses. Deixa eu até abrir aqui que eu falo certinho, porque assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não decoro isso tudo. Sim. A hora que a gente precisa, a gente entra e vê certinho quais são as datas. Inclusive, Natália, vou fazer deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa te interromper um pouquinho. Não, Na verdade, fica à vontade. foi prorrogado ou eu não sei qual que é o termo que eu vou usar. Por exemplo, ao invés de eu pagar em abril, eu vou pagar lá no mensal, mas é referente a abril, eu sempre vou estar em atraso, em algum momento eu vou ter que acertar e pôr isso em dia, ou tipo, é um bônus? Não, esse mês nós vamos isentar. Não é uma isenção. Acho que essa é a tua pergunta. Não é uma isenção, é uma prorrogação. Então, assim, que até esse é um cuidado que todo mundo tem que ter. A partir do momento, não sei se vocês estão ouvindo, a minha cafeteira está desligando aqui, por isso desse barulho. Todo mundo que optar por utilizar das prorrogações, e eu vou até antecipar o que eu ia falar, eu indico que vocês se valham dessas prorrogações que já são objetivas, que já foram
concedidas, tem que ter na mente, né? Tem que deixar isso muito claro, e lá na frente eles vão pagar duas parcelas no mesmo mês, porque a parcela do próprio mês de competência e aquela prorrogada. Então, deixa eu pegar aqui, só colocar meu celular um pouquinho pro canto aqui para eu poder abrir. Não, então, só para eu tenho uma... para eu passar para o marido, que o marido que cuida dessa parte Sei. burocrática aqui em casa, eu Sim. deixo com ele isso. Então, se eu tenho condição de pagar, por exemplo, mês a mês, é o ideal. É melhor não jogar Silvânia, no final. ó, Também eu não vou sabe. falar assim, ó, eu vou falar o que eu tenho falado para os meus clientes. Lógico que se você verifica nas suas finanças que você tem condição, você pode pagar isso, até para não ter essa prorrogação. Mas o meu aconselhamento, o que já está, essa prorrogação já está objetiva, eu, Natália, aproveitaria. Por quê? A gente não sabe quando as coisas voltarão à normalidade. E a gente tem que garantir nesse momento itens de sobrevivência. Sim. Então, assim, tem muitos itens essenciais que a gente não pode deixar faltar. Então, assim, se já tem essa prorrogação, e eu sou uma pessoa, porque esse é um outro ponto também que eu acho que é importante falar nessa live, apesar de não ter nada a ver com direito. A gente tem que ter autorresponsabilidade. Eu não posso simplesmente pôr toda a culpa na pandemia e deixar de ter ações que são importantes. Então, assim, eu tô falando, a pessoa tem que se programar, porque essa conta uma hora vai chegar. Não adianta simplesmente jogar para frente e esquecer que tem isso. Tem que ter. Se você já tem um pouquinho de caixa, já vai ou ver como que você vai se programar nisso no futuro. Mas eu, Natália, não indico que a pessoa pague nesse momento, porque a gente não sabe como serão os próximos meses. E aí, de repente, chega uma empresa que vai ter um momento que tem que escolher se paga funcionário ou tributo. Então, pague os seus funcionários, até porque essa verba é alimentar. A gente não sabe amanhã se as pessoas vão ter dinheiro para alimentação, para dentro de casa, para energia, para itens essenciais. Então, assim, o nosso aconselhamento é prorrogue. Isso que está objetivo, prorrogue, porque depois, na hora que eu falar um pouquinho sobre os contratos, a gente vai ver que tem muitas situações que não são objetivas. As relações cíveis, de uma forma geral, dependem da anuência, da aceitação da outra parte. E aí você talvez vai ter que pagar para não ficar inadimplente e tudo mais. Então, Natália, essa é a minha visão. Não, eu entendi. Na verdade, você está falando no amplo, né? E eu aqui, ó, estou pensando só em mim, só no meu umbigo, na minha situação. Sim. Então, de repente, Sim. eu entendi agora. Você está falando, de repente, empresas, empresários, folha de pagamento com vários funcionários. Eu entendi, sim. De repente, no meu caso, aí depois eu vou analisar isso com o meu ministro da Fazenda aqui em casa, realmente eu tenho condição, mas está prorrogado, de repente fazer um caixa, foi o que você falou. De repente, mais 1, 2 meses eu preciso, eu tenho aquele valor lá, ou na hora de pagar eu também vou ter isso em caixa, se for o caso. Assim, eu tenho uma vantagem, entre aspas, não é vantagem, um pouquinho mais de segurança, porque meu marido é funcionário público. Pelo menos por enquanto. Então. Por enquanto. É uma situação, Silvânia, tão complicada, assim, porque assim, igual, no meu caso específico, tá? Esse mês eu teria como, por exemplo, pagar uma parcela de financiamento da minha casa, mas eu não sei daqui 2, 3 meses como vai estar. Então, essa é a preocupação. A gente sabe do dia de hoje, mas não sabe de amanhã. É claro que, por exemplo, o MEI, a gente está falando de um valor que ele é baixinho, né? Você paga quanto hoje? 50 reais? 50 e pouco, 60. Coisa assim. Então, assim, é um valor que, óbvio, num ano é representativo, mas mensalmente não é tão representativo. Mas a gente tem que perceber e pensar que tem outras empresas que nós não estamos falando desses valores, são valores muito maiores, né? Entendi. Então, assim, sim, cada caso é um caso, cada pessoa conhece mais a sua realidade, então, mas assim, pode prorrogar, acho que essa é a situação, a gente tem que passar essa informação. Eu até peguei aqui, ó, as prorrogações foram março, abril e maio, que prorrogou para agosto, setembro e outubro. Nossa, tá difícil aqui minha tabelinha, tá pequenininho. Até para facilitar, tá? Sim. Vou fazer um pequeno jabá, se a Lucimânia me permitir. Não, fica bom. Nas redes sociais do meu escritório, a gente colocou uma tabelinha para facilitar e fomos colocando conforme foram saindo. Então, quem quiser entrar lá, também veja. Tem outros lugares, tá, que disponibilizaram, não precisa necessariamente ser lá, mas lá eu sei que as informações estão todas conferidas e tem todas do âmbito tributário. O Instagram é @melomataruco, Melo com 2 L's, e também estão copiadas no meu Instagram, que é @natalia, com th, .mataruco.
Depois, no final, também eu deixo os meus contatos. Quem não tiver entendido, porque os nomes são difíceis, né? Vamos concordar que Ô, Natália, depois aí a gente também, coloca aqui também. agora o Instagram, antes o ao vivo não, porque assim, eu fiz uma série com 17 lives, na verdade eram para ser uma semana e o negócio começou a tomar vulto, o pessoal gostou, então eu fiz 17, eu não tinha opção de salvar. Agora eu tenho, aí a gente fez uma pausa, voltou essa Jura? semana, então eu vou conseguir deixar salvo no meu IGVT também. Aí depois eu já também Que coloco os bom. seus arrobas lá para o pessoal ver, depois também se Tá. você quiser compartilhar. Ficou Fica bem salvo por bacana. 24 horas ou é Não, não, salvo então, antes permanente? era só 24 horas ali nos stories, ficava como ao vivo. Agora eu consigo Aham. colocar no IGVT. Nossa, vivendo e aprendendo, essa é novidade. Ficou bem bacana. E aí dá pra gente marcar também Sim, todos os seus contatos depois. Eu sei se alguém precisar de alguma orientação, informação, pode entrar direto em sim. contato aí com vocês. Eu estava até conversando com a doutora Maila, agora mesmo, que é aqui do condomínio, eu estava falando, assim, já falei também para várias pessoas, né, que hoje eu falei especificamente com ela, mas a gente está num momento, Lucivânia, que eu entendo assim, está numa situação extraordinária. Cada um tem uma área de conhecimento, tem uma vocação, tem uma disponibilidade de falar sobre algum assunto. Se cada um der um pouquinho do que sabe para os demais, a gente passa com maior leveza por esse momento. Então, assim, eu vou dar um exemplo, porque eu vi que ela está aqui nos assistindo e é uma pessoa que eu sou muito fã. A Pri Fabiane, do Clube da Borboleta. É uma senhora costureira. Aliás, é uma mulher de peso, né? Porque a mulher está com uma recém-nascida em casa de, acho que 2 semanas, a Elisa tá, e ela tá assim, costurando lindamente máscaras, vários itens. E aí, ontem, ela tá fazendo lives ensinando costura, e ontem ela ensinou uma das meninas da coordenação do Clube da Borboleta a fazer uma capinha para colocar no patins, Ah, capa eu protetora, né? vi. Você viu? Então, assim, você vê que se cada um fizer um pouquinho, então, assim, a Eli, que foi a pessoa que foi ensinada, ela provavelmente teria que comprar essa capinha que ela queria, e ela começou a conversa falando que a Eli, ela faz alguma coisa de costura, ela falou, olha, eu não sei fazer isso. E a Priscila falou, não, você sabe sim que eu vou te ensinar, o que você tem dúvida. E foi lá e ensinou. Então é essa a ideia que eu tô também. É isso que eu tô falando hoje aqui, apesar de eu não estar entrando em nada muito assim, né, muito Específico, né? específico, assim, nada muito pesado, mas Pessoal. assim, são coisas do meu dia a dia. Então, para mim, isso é mais simples. Se cada um fizer um pouquinho, então, a Lucivânia disponibilizou o tempo dela para convidar pessoas para conversar sobre assuntos variados. Então, assim, ela também, ela tem outras coisas para fazer, ela tem outras responsabilidades no dia a dia e disponibilizou 1 hora, pelo menos, do dia dela. Eu estou falando 1 hora, mas é o que está aqui ao vivo, né? Ela falou comigo várias vezes, ela montou imagem, ela me ensinou como fazer essa live pelo Instagram, porque é a primeira que eu faço. Então, assim, acho que cada um pode fazer um pouquinho, ajudar o próximo, e assim a gente passa por essa pandemia com um pouco mais de leveza. Eu acho que é isso que a gente está buscando aí para o momento, né, Ô, Lucivânia? Natália, mas é bem isso mesmo, assim, você pensa igual a mim, tá vendo? Por isso da empatia, desde as primeiras vezes. Eu falo que a gente sempre tem muita coisa para aprender e alguma coisa boa que a gente vai Uhum, poder compartilhar. E a gente tem vivido muito sim, isso. Então, quando começou a pandemia, até nós fizemos ontem, ó, fugindo um pouco do seu tema, uma mentoria com a Fabíola e com a Elô falando sobre isso. Todo mundo tinha muito medo de oferecer um produto, um serviço, porque aquilo parecia uma ofensa, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? E agora, sim. passado isso, a gente está voltando, as pessoas, apesar das dificuldades, estão voltando a consumir. Eu vejo por mim, pelos meus Uhum, produtos. Então, assim, as pessoas se adequaram a essa situação. Agora, essa questão de solidariedade, que eu acho que é muito bacana, inclusive frisar, porque uma coisa é a ação social, por exemplo, que a gente tem lá no clube, que eu tenho na igreja, que sim. vai lá, distribui os Uhum, alimentos. Gente, isso já era feito, agora intensificou. E eu creio que ninguém vai passar uhum. fome, né? Mas assim, eu acho que a Eu gente pode espero. ajudar, foi o que você falou, não é só doando uma cesta básica, é doando um pouco do seu conhecimento, compartilhando. Sim. Foi a intenção de trazer essas lives com outros assuntos variados, porque o pessoal Uhum, no começo estava muito focado, né? Muita fake news, aquele povo, todo mundo muito doido, sim. estressado. E aí foi o que eu te falei. Era para ser de segunda a sexta, virou 17 lives e hoje é a 21ª ou segunda. A gente fica Cada um muito faz o feliz que você não desistiu do seu projeto, né? E agora estou recebendo aqui até umas mensagens. Deixa eu fechar aqui para não me tirar do foco.
Ah, Gente, mas aí alguma é por causa pessoa que do está feedback também assistindo, do pessoal, viu? Assim, o pessoal é, gosta. Eu fiquei uma semana sem fazer, sim, depois o pessoal perguntou. Quando eu falei que eu ia voltar, todo mundo comentou. Então, assim, é essa sim, interação mesmo. Eu sei que tem pessoas que estão aqui todos os dias, às 3h30, assistindo. A Fernanda que é uma bom. delas, a Luzia que tá falando aí, ó. Eu ia perguntar agora quem é Luzia, essa pessoa super fofa, gente. Tá aqui mandando vários A Luzia, comentários. Obrigada, Luzia. A Luzia é lá de São João da Mata, né, Lúcia? Se eu não me engano, ela tá lá ou ela tá em São Paulo. Então, assim, é muito bacana isso. São pessoas que esperam mesmo. E eu acho que é isso, é trazer um pouco de leveza, de assuntos, de Sim, discussão e de informação. E que seja pertinente. sim. Porque ficar falando também só de É. pandemia e de doença, não precisa. Deixa isso pro noticiário, né? Sim, verdade, é verdade. Bom, vamos falar um pouquinho que eu falei que eu ia falar e acabei mudando de assunto, sobre Vamos os lá. contratos, porque é o que eu mais tenho recebido perguntas, inclusive algumas pessoas que estão aqui na live me perguntaram sobre esse assunto, então eu vou aproveitar para falar. Como que ficam os contratos particulares nessa pandemia? Então, contratos particulares são todos aqueles. Contratos com banco, de aluguel, né, com imobiliárias ou direto com os proprietários, contratos com as escolas. Então, como ficam esses contratos em razão da pandemia? A Uhum. Aldair chegou agora e falou que está atrasada, mas chegou. É, a Aldair também ela é de longe. A Aldair é uma seguidora minha, acho que toda vez eu confundo, eu acho que é de Rondônia. Depois ela me corrige. Ela fala, não é Seus Rondônia. seguidores são todos assim, de fora? Que Tem chique! algumas pessoas que me seguem, até por conta dos produtos também, né? Então eu acho que Ah, ela é de verdade. Salvador. Depois ela vai me corrigir aí. Tem bastante gente fora, que legal. Bom, então, com relação aos contratos. Diferente da questão dos tributos, os contratos, eles dependem das partes pactuarem, Salvador, ela Ah, respondeu, as é? partes pactuarem como ficarão esses contratos. Então, assim, ó, primeiro ponto, a gente tem que ter em mente, como eu falei, que é um momento inédito e inusitado. Então, via de regra, os contratos eles se prolongam pelo tempo e valem as regras do momento da contratação. Mas isso é alterado, isso muda quando você tem um momento como nós estamos vivendo, um fato superveniente, não esperado e não causado por nenhuma das partes diretamente. Então, Uhum. assim, nesses casos, qual que é a indicação? Você procure a pessoa com quem você contratou, a pessoa que contratou com você, e busque uma revisão desse contrato. Por quê? Claramente houve, assim, principalmente para quem contratou, houve um desequilíbrio contratual nessa relação. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio novamente. E nesse ponto, gente, não tem mistério. Assim, vale muito o bom senso. Porque, assim, ao mesmo tempo que nos contratos que eu sou o contratante, as pessoas estão com dificuldade, nos meus eu também estou. Então, assim, se você é o contratado, pense com empatia naquela pessoa que está do outro lado. Se você é o contratante, também tente entender um pouquinho o lado do outro e chegar no meio termo. A pergunta que todo mundo me faz: revisão de contrato implica necessariamente em revisão do valor contratado? A resposta é não. É claro que a maioria busca isso, né? Que mude esse valor, que reduza esse valor, mas não é isso necessariamente que vai acontecer. Pode ter uma repactuação da quantidade de parcelas, então a parcela está muito alta e está contratada em 24 meses, repactua para 36 meses, porque aí, consequentemente, a parcela Dilui. baixa, sem também ter dilui, sem ter um prejuízo para a parte credora. Pode ter também uma redução do valor em si, né? E pode ter também uma prorrogação desses pagamentos. Então, durante 3 meses, 6 meses, a gente não vai fazer o pagamento, vai prorrogar, vai jogar para frente, e aí pode ter algum combinado com relação aos encargos moratórios, que é aqueles que incidem no caso de mora, no caso de atraso do pagamento. Então, tem várias formas que um contrato pode ser revisto, e tem que buscar uma forma que tente privilegiar os dois lados, sem que tenha essa desarmonia contratual. Então, essa é a indicação. Aí eu vou repisar no que eu falei, porque eu tenho visto que algumas pessoas, até, claro, a pandemia não está fácil para ninguém. Eu que, sei lá, desde os meus 13, 14 anos trabalho fora de casa, estou há 2, 3 meses trabalhando home office, e assim, eu ainda falo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu estou com um escritório montado efetivamente dentro de casa, eu tenho o ambiente, tá
razoável para esse trabalho. Como eu não tenho filhos, a minha casa tem assim, tá menos tumultuada, não que não esteja, mas tá menos tumultuada. Eu vejo pessoas, até eu tô com a minha comadre aqui assistindo, a Suzana, meu afilhado é um anjo, um amorzinho, mas assim, às vezes a gente está conversando e é uma criança que está na casa, que quer atenção, que exige essa atenção, então é normal. Então, assim, a gente vê que tem pessoas que estão sofrendo muito mais na pandemia, né? Quem não tem um local adequado para trabalhar, quem não tem internet em casa, quem não tem computador, tem um monte de situações. Então, assim, voltando, né, que eu vou saindo aqui da conversa, as pessoas têm que analisar tudo isso com relação aos seus contratos e buscar a melhor forma, que fique bom para os dois lados, para ambas as partes. Se não conseguir... Fazer um parênteses, por exemplo, no caso de aluguel, que é o meu caso aqui, que eu tenho uma renda de aluguel. Eu e meu marido, a gente pensa, isso que você falou, acho que também vem muito de encontro. Não adianta eu ir lá agora e brigar com a pessoa se ela não puder me pagar. É melhor a gente entrar num acordo aí, se ela dá uma isenção, diminuir o valor por uns meses, mas eu garanto que eu tô com o meu inquilino lá, de repente, do que deixar o imóvel fechado, não é? Ou, a hora que passar a pandemia, o imóvel vai estar desocupado e a gente não sabe também quanto tempo vai demorar depois. Então, assim, eu também penso igual a você. Eu acho que a gente tem que conversar, entrar num acordo que seja bom para ambas as partes. E eu percebo que as pessoas, todo mundo, as instituições também, depois você vai falar, né? Estão muito abertas para essas negociações, né? Eu tenho uma amiga que ela tem o carro financiado. Ela falou, Lu, eles jogaram acho que 2, 3 parcelas lá no final do contrato, foi isso que você falou. Sim. Então, assim, tá tendo um bom senso também de todo mundo, a gente percebe, né? É o que a gente espera que as pessoas façam, que tenham esse bom senso, porque a palavra que rege o momento é o bom senso. É entender que do outro lado também é um ser humano que está passando por essa mesma situação difícil que você está vivendo e que pode estar numa situação ainda pior que a sua. Né? Então, assim, tem que ter isso. Uma coisa que eu sempre falo com relação a aluguel, que às vezes parece que as pessoas não pensam. Às vezes você perder 1 ou 2 meses de aluguel, até numa contratação, às vezes a pessoa pede um desconto de R$100, R$200 no mês. Um mês de aluguel que você perde, para você recuperar isso, porque às vezes você não aceita aquela contratação ou não aceita uma redução e perde aquele inquilino. Dividindo isso ao ano, acaba ficando muito pesado, então não vale a pena, é aquele tipo de coisa que tem que repensar a parte financeira. E nesse ponto, Lu, uma outra coisa que eu vou bater na tecla da autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu estou me cobrando e que eu acho que as pessoas também têm que ter isso. É assim, eu não posso ficar parada, eu tenho que procurar as pessoas com quem eu tenho contrato e buscar isso o quanto antes, porque eu falo assim, você tem os seus inquilinos. Se a pessoa não te procurar, você pode subentender que ela vai te pagar, que está tudo em ordem. De repente, a pessoa não vai pagar e ela não te procurou. Sendo que se ela tivesse te procurado com antecedência, você já teria falado, não, vamos fazer assim, assim, assim. Não teria tanta surpresa para nenhum dos lados. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente também, que é claro que não está fácil para ninguém, o dia a dia não está simples. Eu sinto que eu tenho trabalhado muito mais e parece que a produtividade é muito menor em casa. Então, assim, não é fácil. Eu não estou falando que todo dia também eu acordo com a energia lá em cima, que todo dia eu sou a melhor profissional, até porque isso não acontece nem em época de pandemia, nem em época de que não seja na pandemia. Mas, assim, a gente tem que ter também esse lado, entender que as ações têm que partir de nós. E, assim, tem muitas pessoas que estão disponíveis para nos ajudar. E, assim, falando do meio empresarial, a gente tem Sebrae, a gente tem a CI daqui de Ribeirão, está super ativa. Tem pessoas, eu mesma, como advogada, estou me colocando à disposição de várias pessoas, respondendo vários questionamentos jurídicos, assim, para ajudar mesmo, como eu estou fazendo essa live com essa intenção também. Então, assim, tem muitas pessoas que estão se colocando à disposição e quem está precisando, precisa procurar, que, aliás, é um aconselhamento. Tenha sempre pessoas chaves no seu contato para te dar orientações sobre temas específicos, para não cair em conto do vigário, para não, sabe, para ter uma informação correta com relação àquilo que você precisa. Eu sempre falo também, Natália, por exemplo, tem coisas que não dependem da gente, né? Que nem você colocou. Essa situação da pandemia, a gente nunca imaginou, pelo menos eu,
que a gente ia passar por isso. E não tem o que eu fazer, eu tenho que continuar aqui na minha casa, trabalhando home office, né, com a minha rotina que foi mudada, enfim. Isso não depende de mim, eu não posso sair para a rua, enfim. Mas eu posso, por exemplo, foi o que você falou, eu também posso ficar aqui de braços cruzados, sem fazer nada e só reclamando da vida. Ou não, eu posso ir lá conversar com a pessoa que é o meu contratante, que é o meu inquilino, posso procurar uma assessoria jurídica. Então não adianta ficar de braços cruzados só reclamando da vida no mimimi, né? Que nem a gente fala, depois falar, ah, eu não sabia, ai, ninguém me falou. Gente, né? Vamos movimentar. Exatamente, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Até para ter uma consciência de que o que estava ao nosso alcance a gente fez, porque uma ou outra coisa talvez não vai ficar dentro do programado. A gente está nessa situação de excepcionalidade mesmo, né? Então isso acontece. O Silvânia, a gente ainda tem um tempinho, porque eu separei também dois assuntos que eu queria falar. A Aldair mandou uma pergunta, deixa eu responder antes. Doutor, o espaço onde funciona a minha escola é alugado. Eu posso pedir uma redução à dona do imóvel? O Dair pode, até acho que eu não terminei de falar sobre isso, vou aproveitar a sua pergunta para responder. Como que ficam os contratos? Como eu estava falando, a gente está no momento de o bom senso prevalecer. Então, as partes, elas se procuram, né? No seu caso, como é um imóvel alugado, talvez tenha uma imobiliária nesse meio, e ela pode fazer essa intermediação, e você faz a sua proposta de como você consegue acertar. Que aí talvez seja redução do valor por um período de tempo, talvez seja isenção de um valor por um período, porque como é escola, a sua escola deve estar fechada, né? Então, assim, pode ser uma prorrogação, pode ser não ter mora, tem vários tipos. Aí você tem que analisar o seu caso, o que fica melhor para você e ver também o que a outra parte vai concordar. Porque o que acontece? Em contratos particulares, se as partes não chegarem a um acordo, e vamos supor, a Aldair nesse caso, ela entender que ela não vai conseguir continuar nesse contrato, continuar adimplente, ela tem o direito de procurar a justiça para decidir essa questão. E aí uma coisa que eu sempre falo, é claro, o juiz é uma pessoa que está lá, ele é gabaritado, ele é competente para decidir as situações que a gente coloca perante ele, mas não deixa de ser um terceiro, totalmente alheio à situação. Ele vai ter a proximidade que ele vai ter, é o que a gente, como advogado, coloca nos autos. E aí eu te falo, será que um terceiro tem melhor condições de decidir a sua situação do que você? Eu não acredito nisso, entendeu? Então, assim, eu penso que a gente deve utilizar os meios judiciais em último caso mesmo. A gente precisa primeiro tentar, assim, ao máximo, se resolver com a pessoa com quem a gente está tratando e só caso nada seja possível, aí a gente procura a via judicial. Tá? Então, esse é o meu entendimento. Então, sim, André. E procura um bom advogado, porque eu queria redigir, tá vendo? A doutora Natália já falou, é o que vai fazer diferença realmente, né? Sim. Ó, gente, o que não consta nos autos não consta no mundo, viu? É esse o nosso a gente fala direto. O que não está escrito não está no mundo dos vivos. Eu escuto isso direto. É exatamente isso, é exatamente. Ô, Natália, a gente está assim, com 33 minutos, tá? Então a gente tem tempo sim. Até 1 hora a gente consegue voltar. Depois disso, o Instagram derruba nós. Só que tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu só ler para você, não sei se você viu, que passou da Fernanda. Na verdade, acho que não é uma pergunta, ela fez um comentário da Fernanda Coró, que a escola do filho que estuda deu 15,8% de desconto em maio. E ela não sabe como que vai ser os próximos meses. O meu também, viu? Do meu filho também deu 15% de desconto. Puxa, ajudou muito, fez muita diferença. A Fer até me procurou. Quando eu falei que tinha uma pessoa que estava assistindo que tinha me procurado, era ela. Eu não tinha falado, mas como ela colocou aqui na live, eu me sinto confortável para falar. Fer, como eu tinha te falado, as escolas, elas estão numa... É assim, é o que eu estou falando, tem que ter o bom senso dos dois lados. Então, vamos analisar os dois lados. Primeiro lado, os filhos estão em casa, a gente sabe que é um ano que vai ser muito difícil de recompor essa situação. Então, o meu afilhado mais velho, ele está na 3ª série. E assim, a gente sabe que é um momento da aprendizagem muito importante, e ele não está tendo aula. Então, assim, está tendo aula online, mas a gente, assim, por melhor que seja, o ensino online não é a mesma coisa, porque assim como nós, as crianças também não estão acostumadas a estar em casa, não estão no melhor ambiente delas. Eu tenho vários amigos professores que estão enlouquecendo. Porque, assim, estão dando melhor. Nem falo das mães. Nem falo sobre as mães. Olha, vocês são umas guerreiras. Fala sério, né?
Olha, as mães, eu tô falando assim, que são guerreiras, porque isso que tá passando, olha, tá difícil, tá todo mundo falando assim muito de tô ficando louca, meu filho, teve um caso que até a Josi não tá nos assistindo, lá da coordenação, tava contando que ela perguntava para o filho, uma letra assim, aí dá a mão para outra letra, e ele respondia outra coisa, e que ela foi ficando louca, porque assim, a gente não tá preparado, a gente não tem essa formação, né, então imagina a loucura, mas vamos voltar à parte da mensalidade. De um lado, a gente tem os filhos que estão com o aprendizado comprometido, e que os pais também que estão com a situação financeira comprometida, e de a Ariela falando, realmente as mães estão piradas, de cabelos brancos. Ariela, O obrigada por estar aqui comigo. O Arthur é meu marido, os pais também, porque o Arthur pega no pé Os também do meu pais marido. também. A gente fala mãe, mas é um preconceito, porque tem muito pai também que Que está fazendo participa. muito aí nesse momento. Tem que fazer, né? Tem que dividir as tarefas. E de outro lado, nós temos as escolas, que aqui a Aldair pode nos falar, que também está com a renda totalmente diminuída, e tem todos os custos, tem os mesmos custos que a gente, de aluguel, no caso tem que remunerar os professores que estão trabalhando, então assim, tem os dois lados, então não adianta falar também para isentar, porque também do lado de lá também tem pessoas que precisam desse valor para se alimentar. Ó, mais uma professora entrando aqui na nossa live, a Jerusa. Então assim, a gente tem dos dois lados interesses que precisam ser equilibrados. Então, assim, eu acho muito importante, tem muitas escolas que eu estou sabendo que não deram nada de desconto. E conheço pais que, por causa da dificuldade, porque isso você vê claramente o desespero, estão tirando, desmatriculando os seus filhos das escolas. Então, assim, não adianta. Aí a escola perde o 100% do Mas do você que acha que não é muito receberia. precipitado tirar o filho da escola, interromper um contrato, por exemplo, nesse momento? Silvânia, as pessoas que me confidenciaram isso são pessoas que estão desesperadas. É essa situação, porque ninguém faz isso com um filho. Eu não sou mãe, mas eu tenho dois afilhados. Assim, a gente tenta fazer o melhor por eles. Eu tenho certeza que mãe, pai faz o melhor vezes 100 por seus filhos. E eu tenho certeza que uma atitude dessa, ela só é tomada num momento assim de desespero, que é assim, ou é a escola ou são os alimentos. Porque assim, a gente tem que levar em consideração, Silvânia, que aquilo tá todo mundo dentro de mesmo barco e não é verdade. Infelizmente não é verdade. Tem uns barcos que já estão tem um buraquinho, tem uns barcos que tem um buracão e tem gente que está no iate, né? Então, assim, a gente não sabe o que a pessoa fez no passado para estar nessa situação, mas assim, Não, eu também não entendi. estamos aqui para julgar, Sim, entendeu? eu Então, digo assim, assim, precipitado no momento que a gente está falando que muitas vezes vai dar para negociar, mas foi o que você falou, né? Eu sei, eu tem coloquei escolas. aqui. Tem muita gente que presta serviço, né? E nesse momento, eu tenho pessoas que a gente conhece, a gente tem até uma preocupação, nós falamos sobre isso ontem aqui em casa. São pessoas que prestadores de serviço e que estão parados há meses já, né? 2, 3 meses. E aí, a renda dele vem lá, ele vai lá, trabalha e recebe, e não está recebendo. Então, deve ser esses casos, né? Então, eu quis dizer assim, É, de repente, não tirar da escola e quebrar um contrato, mas tentar negociar ou tentar prorrogar. Mas cada caso é um caso, eu né? É assim, obviamente, se a pessoa me pediu aconselhamento, eu jamais falarei para ela tirar o filho da escola. Eu vou dar toda a força possível, né? Não é a minha área direta de atuação, mas se eu não puder fazer, eu vou indicar alguém que seja meu parceiro ou alguém da minha confiança para que tente ajudar nessa situação. Mas assim, eu jamais falaria, mas eu tenho assim, olha, eu prefiro acreditar, pelo menos as pessoas que me procuraram, que jamais, mas jamais mesmo fariam isso se não fosse uma situação de total desespero. E é só Desespero. isso que eu Eu vejo. quis dizer É, assim, Natália, esse desespero, será que talvez não faltou, de repente, uma orientação? Perguntar para você, para uma sim, pessoa sim, competente, sim, olha, eu não vou ter condição, nem se voltar agora, nos próximos meses, como sim, que eu vou fazer? E aí sim, não, nós vamos conversar, nós vamos negociar. É isso que eu quis dizer nesse sentido, entendeu? sim. Ó, Mas a é Rê tá dando o depoimento dela, eu falo Rê, né, que é a Regina Yamaguchi, ela é proprietária de 3 lojas, 3 empresas em Ribeirão Preto, né, que é a Mega Magazine, sim. a Espaço Plus e uma salgaderia, todas ali no centro da cidade, empresas já de muitos anos. E ela tá falando aqui, ó, os funcionários estão recebendo e a gente não tem nada de receita. Agora que, no caso dela específico, eu sei, porque a gente conversou essa semana, reabriu o drive-thru e ela está podendo vender. Mas aí eu pergunto para você, principalmente as mulheres que estão aqui nos assistindo,
Quem compra roupa sem olhar todas as araras e sem querer experimentar? Então, assim, é muito difícil. É óbvio que está melhor com o drive-thru do que sem o drive-thru, mas falar que está resolvida a situação? Não tá. E outra, a gente compra no impulso, a gente compra porque está vendo ali na arara, isso é um fato também. Sim. Então, assim, as pessoas não estão tendo esse contato. E também vamos combinar que roupa nesse momento não é prioridade. Então, ela, como proprietária de uma loja de roupa, olha como que está a situação. Então, a gente tem assim, uma situação, cada um está numa situação, o que eu posso dizer é que não está fácil para ninguém, está mais difícil para alguns do que para outros, mas fácil, se alguém tiver fácil, por favor, me fala aí qual que é o milagre que eu estou procurando também. Conta o segredo para nós. Mas assim, é um momento, a gente tem que sobreviver, tem que passar da melhor forma, e no meu pensamento a gente está no momento de ajudar, dar a mão para o máximo de pessoas possíveis, para que todos sobrevivam. Da melhor forma possível, todos passem por isso. Ó, né? A Ariela colocou aqui assim, é bem complicada a situação da escola, que trabalhamos por conta e sinto como se a gente estivesse apenas prorrogando uma dívida sem saber se vai ter como arcar. É isso que eu falei agora, né? Do prestador de serviço. Aqui os pais me pediram descontos e outros já perderam seus empregos. Junto com uma professora, estamos pedindo alimentos aos pais para ajudar cesta básica para os pais que precisam mais. Aquele movimento de solidariedade mesmo, né? Todo que a gente falou. A Ariela, aliás, gente, quem estiver assistindo nossa live e quiser fazer colocar aí com o que trabalha, porque às vezes alguém está precisando. A Ariela e o marido dela, eles têm uma oficina mecânica. E os dois trabalham na oficina. Então, assim, realmente deve estar bem, deve ter diminuído muito, porque as pessoas não estão usando praticamente mais veículos, está todo mundo carro parado, e também pode ser até que tem pessoas com o carro quebrado na garagem, mas que não tem condição hoje de levar para consertar. Não é prioridade. Então, não tenho dúvida de que o faturamento deles caiu absurdamente. E eles têm um menino pequeno em casa, tem um filho pequeno aí. Então, assim, é uma situação, até, Ariela, se você quiser colocar aí nos comentários o nome da sua oficina. Quem sabe alguém está precisando aí que está assistindo a live ou que nos assista depois e procure vocês também. Então, assim, cada um está fazendo o melhor que pode dentro das suas condições, mas, assim, diminuiu muito, né, para todo mundo. Diminuiu muito. Bom, acho que agora a gente pode ir para aqueles assuntos que eu te falei, os assuntos finais. Vamos, que nós já estamos com 43 minutos. O papo é bom? Não, mas eu vou falar rapidinho. Eu separei 2 assuntos, os 2 são tributários, então são da minha área mais direta de atuação, mas são mais direcionados para a pessoa física, que eu acho que tem mais a ver com o nosso público hoje que está assistindo. E eu queria falar sobre eles, Coluce, desculpa interromper, Coluce, Service e Reparo. Obrigada, Natália. Imagina, Ariela, estamos aqui todos juntos. A Cíntia também está aqui, uma mulher imbatível, adoro ela. Cíntia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, voltando. Então, são 2 direitos, Lucivânia, que nós temos e que são pouquíssimos divulgados. Então, a minha parte que eu também posso fazer é falar sobre eles, porque podem ser meios da gente recuperar um valor que já pagou indevidamente e não sabe, ou deixar de pagar daqui para frente, tá? Então, eu vou falar. Um deles é o IPTU aqui em Ribeirão Preto. Por quê? Em 2018, houve uma alteração na legislação do IPTU e foi, para falar a verdade, assim, tirando os meios jurídicos, eu nem vi muita divulgação sobre isso. E o que estabeleceu o Ribeirão? Ele pegou pessoas proprietárias de grandes áreas em Ribeirão, com pequenas construções, então isso acontece muito assim em chácara, né? Que às vezes a pessoa fazenda, que seja de IPTU, que esteja dentro da cidade, seja tributado por Ribeirão Preto. Vixe, alguém tá tocando, só um minutinho, gente, alguém tá na minha porta aqui. Só um minuto que eu tenho que chamar o marido aqui. Júnior! Já tá vindo, gente, coisa do ao vivo. Do IPTU. Então, assim, do IPTU, perdão. Então, assim, grandes, só um minutinho. Tá, desculpa, gente, estou perdendo aqui a concentração. Grandes propriedades com pequenas construções. O que o município passou a fazer? Ele passou a cobrar o que a gente chama de IPTU híbrido, que são 2 IPTUs. Ele cobra sobre a área construída o IPTU que incidiria sobre o prédio e sobre o restante da área o que incidiria sobre o terreno. E isso, assim, aumentou muito. Nós tivemos casos, assim, para vocês terem ideia. Eu vou falar de um caso grande até para mostrar a diferença.
mas assim, que o cliente pagava, que é uma área imensa mesmo, nesse caso é uma área comercial, que ele pagava 80 mil de IPTU por ano e veio 250 mil de um ano para o outro. Então, assim, é claro que não precisam ser apenas para situações assim imensas, mas tem muitos casos que aumentaram muito o IPTU. Então, se você está nessa situação ou conhece alguém que tenha uma área grande em Ribeirão, que a construção é pequena, então, por exemplo, uma chácara, né, que vai ter aquela área grande com uma horta, com às vezes até um pasto, alguma coisa assim, mas que tem uma casa, a sede é pequena em relação à área como um todo, ou uma indústria que esteja em Ribeirão, uma empresa de revenda de veículos, que a construção, o escritório é pequenininho em relação à área que precisa para a própria atividade da empresa, peça para essa pessoa procurar um profissional da confiança dela. Eu indico que seja alguém especialista em direito tributário, porque essa é uma área do direito tributário, para pedir a revisão dessa cobrança. Eu estou falando que aqui em Ribeirão a gente já conseguiu decisões favoráveis e no Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, também já confirmou decisões. Ribeirão não inventou isso do nada. Outros municípios, como Santos e alguns outros, já tinham instituído esse tipo de cobrança e os tribunais já entenderam que é indevido. Então, se você está nessa situação, procure alguém, entre com ação, e aí se você já pagou, você consegue a restituição do valor pago. E para os próximos anos, você pode conseguir, às vezes por decisão judicial, não pagar isso e diminui muito no valor do seu IPTU. Bacana. Esse é um deles. Você já tinha ouvido falar disso, Silvânia? Não tinha. Não, né? Fala, não sabia. Assim, infelizmente é bem pouco Ninguém divulga essas coisas. E assim, nesse caso, ele depende, são raríssimos os casos que dá para pedir administrativo. Se der, é até melhor. Já pede, também é bem, apesar que na justiça a gente entrou com ações em 2019 e já estão no tribunal. Então, com um ano já subiu, porque agora os processos estão eletrônicos, então alguns já estão indo mais rápido. Esse especificamente, que a gente já consegue comprovar tudo na própria ação, na inicial da ação. Então, assim, não tem demorado muito, não. Mas é algo que é pouquíssimo divulgado e é importante. Inclusive, veja-se no seu município, porque isso está em Ribeirão, mas pode ter em outros municípios que estão fazendo cobrança parecida. Se você se verifica, se visualiza nessa situação, é algo para procurar. Eu tenho uma cliente aqui em Ribeirão, que ela está ali no Botânico, num lugar privilegiadíssimo, pertinho ali daquela pizzaria, famosa? Não é famosa. Como que chama aquela pizzaria... Ali no Botânico, Lucivânia, na rotatória, na frente do arpoador ali. Me fugiu. Divina Pizza, acho que é. Divina Comédia. Acho que é Divina Comédia. Na frente do arpoador. Divina Comédia. Ela tem uma área enorme ali que ela trabalha com reflorestamento. Então, ela usa aquela área, que era a área que ela tem disponível para cultivo de mudas. E ela tem só um escritorinho. Se você soubesse o valor que veio de IPTU depois dessa alteração... Então, assim, parece que está longe da gente, mas se você começa a conversar com pessoas próximas de você, está muito mais perto do que a gente imagina. E podem ter pessoas do seu convívio que estejam passando por essa situação e não conhecem esse direito. Ô, Natália, um deles é esse. Tá falando, eu não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado que aconteceu isso, mas eu lembro que teve agora um ano recente que muita gente reclamou do aumento do IPTU. Como não é a minha situação, essa questão de chácara, um espaço muito grande, sim, eu moro na mesma casa há muitos anos, então não foi muito próximo, mas eu me lembro de muita gente reclamando de aumento de IPTU. Tem uma outra falando de IPTU, até nem tinha colocado aqui na pauta, mas eu lembrei, que acho que é isso que você está falando. Em 2000 eu vou falar de cabeça, eu acho que foi 2003 ou 2004, teve uma alteração na legislação aqui municipal, que tem uma trava, a gente chama assim, né, mas assim... limita o aumento eu vou falar do IPTU em termos mais assim fáceis até para entendimento, mas ele não pode aumentar de um ano para o outro mais de 130%. Então, se o seu também aumentou muito de um ano para o outro, tem também essa outra discussão que pode ser feita. É bem difícil. Lá em 2003, quando teve a legislação, foi um momento que o Ribeirão Preto estava atualizando a sua planta genérica e tiveram muitas pessoas nessa situação. Mas hoje em dia não é muito comum. Eu lembro de ter feito, acho que umas 2 ações só dessa, o último ano que passou. Então lá atrás foi mais recorrente. Mas se você também teve de um ano para o outro, aumentou assim absurdamente, é sempre assim, gente, fugiu da regularidade, do normal,
procura alguém especializado, pede para fazer uma análise. Às vezes as pessoas têm na ideia que o advogado é um profissional super caro, ou que é muito distante, mas não é. A gente faz muita coisa, a gente tem interesse também, a gente tem ações sociais. Sim. E a gente tem também, até vários órgãos que podem fazer isso, assim, pelo menos uma avaliação para você sem ter um custo. Depois que você vai entrar com a ação ou não, é outros 500. Tem muita gente aí que está disposta, disponível para ajudar. Não deixa, se teve dúvida, procura alguém especializado naquilo que você está com dúvida e a pessoa vai te orientar. Acho que essa assim que é importante. Vou falar um pouquinho sobre o outro, que eu acho que até deve ter mais gente nessa segunda situação. Que também, infelizmente, eu quase não ouço falar desse direito, que ele é super antigo já. O que acontece, Lucivânia? A pessoa que recebe ou pensão, né? Então, por morte de alguém, de algum ente, ou a aposentadoria, e ela tenha, uma pessoa que receba, e ela tenha alguma doença que é considerada como doença grave, eu vou falar algumas aqui como exemplo, ela fica isenta do pagamento do imposto de renda sobre essa verba, sobre a pensão ou sobre a aposentadoria. Então, eu recebo uma pensão em razão da morte do meu... Nem vou falar isso, né? Mas morte de alguém. Não vou falar de ninguém porque ninguém morreu, mas morte de alguém, eu recebo uma pensão. Essa pensão, se eu tiver uma doença grave, se eu sofrer com uma doença grave, ou tiver o diagnóstico dessa doença, eu posso pedir a isenção do imposto de renda sobre essa verba. Parece pouco, mas não é. Não é. Ele representa um valor muito significativo, especialmente para pessoas que recebam pensão ou aposentadorias em valores mais altos. Então, assim, eu tenho uma amiga que o pai dela, ele era delegado civil. E assim, ele aposentou com o valor que ele recebia quando estava na ativa. E é um valor considerável. Sim. E a mãe dela hoje recebe essa aposentadoria. Só que a mãe tem um problema de saúde. E esse problema de saúde, a razão dessa norma, ela é até muito bonita. A pessoa que sofre com uma doença grave, os custos dela são muito aumentados. Sim. É um gasto com remédio absurdo. O convênio médico fica absurdo. Tratamentos alternativos que a pessoa opte por fazer, tem uma série de coisas. Às vezes a pessoa precisa de uma cuidadora, às vezes a pessoa precisa de um enfermeiro, às vezes tem um monte de gastos que a pessoa pode ter. E essa incidência do imposto de renda, ela pode representar um valor muito considerável. Então, assim, e é bem simples, é outro processo também que é super simples. Você precisa do seu laudo médico atestando a doença da pessoa. Aí vamos supor que o laudo fala que a partir de 2017, né, em março de 2017, foi diagnosticada aquela doença. A partir desse momento, você já tem direito à isenção. Então, se a gente for pedir hoje, a gente consegue pedir a restituição do que a pessoa pagou desde o momento. Então, é outra coisa que traz, que é uma coisa assim, que a pessoa pode pedir dos 5 anos anteriores ao pedido ao ajuizamento da ação. Então, assim, divulguem esse direito. De verdade, gente, é claro que eu tenho interesse como advogado de ajuizar a ação, mas eu tenho muito mais interesse, assim, de todo o meu coração, que pessoas que estejam passando por doenças graves possam ser restituídas de um valor que eu tenho certeza que vai ser importante para um tratamento, para uma sobrevivência, para viver com mais dignidade. Então, assim, divulguem isso. Eu não estou falando para divulgar a Natália, eu estou falando para divulgar o direito, tá? Porque, assim, é um negócio... Você já tinha ouvido falar desse, Lucivânia? Não, na verdade, eu já ouvi falar que quando você tem, por exemplo, fundo de garantia, algumas coisas, você tem alguma doença grave como câncer, você pode receber, e essa questão do imposto de renda eu acho que também. Mas quando se trata de pensão, não. Eu não sabia. Pode também. Aplica a mesma regra. Tem legislação, jurisprudência certa. A parte contrária, a maioria dos casos que a gente vê, nem contesta. Vai contestar a questão de valores se tiver errado. Mas o direito em si não é nem contestado, porque é lei, né? Tem lei federal que garante isso. Não, então, assim, é algo que repassem. Nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, imagina quantas pessoas que podem pedir essa restituição aí, tem uma renda que não estava contando, que vai fazer muita diferença nesse momento. Sim. O IPTU, qual que é o nome do IPTU que você falou que eu não entendi na hora que você começou o assunto dessa questão? Qual que é o quê? O nome do IPTU, você usou algum termo. É a cobrança do IPTU híbrido, que a gente chama. Híbrido porque são duas cobranças, né?
Incide Deixa eu só parar para falar um oi aqui antes que eu esqueça. Silvino, que honra tê-lo aqui conosco, um grande amigo, faz tempo que eu não o vejo. Seja muito Mas bem-vindo. voltando. O nosso problema é que nós estamos indo para 55 minutos, daqui a pouquinho ele começa, vai acabar, vai cair. Então, assim, tá, só explicar bem rapidamente o IPTU híbrido, que foi o termo que eu usei. Híbrido porque são duas cobranças. Cobra sobre o mesmo imóvel, o IPTU que incidiria sobre um prédio, que é o predial que a gente chama, e o IPTU que incidiria sobre um terreno, que é o territorial. Então, duas cobranças no mesmo imóvel. Mas, de verdade, o IPTU híbrido é o termo jurídico que a gente usa. É só falar assim, ó, subiu muito aqui, ver o que está acontecendo, que quem for tributarista, com certeza vai conhecer essa tese e tem condição de te ajudar a fazer esse pedido. Não, tem uma pessoa que mandou uma dúvida. E principalmente pedir restituição, né? Isso que é legal também, né? Parar de pagar essa cobrança indevida e restituir aquilo que você já pagou. Ó, a Alessandra, restituição, né? A Alessandra mandou, a restituição vem corrigida, viu, gente? Importante mesmo. Eu tenho uma dúvida em relação ao pedido de aposentadoria. Minha mãe não consegue. Será que é porque ela tem MEI? Alessandra, não era para ter nenhum problema, até pelo contrário, né? O pessoal, eu vou falar aqui porque eu posso falar alguma bobeira. Os advogados que estiverem assistindo, se eu falar alguma coisa errada, me corrijam, porque eu não faço previdenciário. Mas tem uma questão do MEI que é importante, que ele possibilita a aposentadoria com um menor tempo de recolhimento. Então, assim, eu desconheço, assim, posso estar falando errado, como eu falei, não é a minha área de atuação, mas não é para ter. Acho que nesse caso é importante você procurar algum advogado que atenda a área previdenciária para te auxiliar, porque às vezes tem algum problema burocrático mesmo do INSS, alguma coisa que está faltando entregar, ou que não esteja o documento certinho lá com eles e que está impedindo. Procure alguém para te ajudar. Natália, se você não tiver ninguém, eu posso te indicar. A Alessandra é uma querida, eu gosto muito dela, ela é lá do Sebem, lá do clube, e eu sei que a mãe dela, assim, eu tenho proximidade, então por isso que eu vou falar. Eu sei que a mãe dela participou do nosso Outubro Rosa, da campanha, foi fotografada. Tá. Então ela está nesse processo de tratamento. Será que não é isso que ela está perguntando? Em função da doença, ela não... entendi. Ela até colocou aqui que a mãe dela tem câncer de mama. Lá. Então eu acho que talvez... Nada de aposentar. Aposentadoria pela MEI por conta da saúde, desse problema, né? Agora que eu vi a foto que eu lembrei quem é a Alessandra, pelo nome eu não tinha reconhecido. A Alessandra eu conheço também, é uma fofa. Alessandra, olha, eu vou te falar, como é um caso muito específico, eu prefiro que você procure, se você não tiver, eu te indico alguém da área, não é minha área de atuação, mas eu te indico alguém para te ajudar a gente tentar descobrir o que está acontecendo. Porque, assim, infelizmente, não é para acontecer isso, né? Ainda mais se ela está com a questão do câncer de mama. O doutor Danilo... Sim, conduz para aposentadoria, não é, Natália? Isso é verdade. Sim, isso é verdade. Para que a pessoa entre com o pedido. Sim. O doutor Danilo está nos assistindo. Eu falei que tinha advogado assistindo, tem mesmo. Muito obrigada pelo elogio. É uma honra ainda receber um elogio. Obrigada mesmo por estar aqui. A Ariela também está elogiando. Eu vou te indicar. Me chama no WhatsApp, por favor. Você tem? Se você não tiver, Lucivânia, você tem o WhatsApp da Alessandra? Passo. Vou pôr o seu arroba aqui também. Sim. Tá? Pessoal, eu acho que até tem no meu Instagram, meu WhatsApp, eu estou à disposição mesmo. O que eu puder ajudar, como eu falei, a minha ideia é ajudar. O que eu puder ajudá-los, me procure. Se eu não tiver, como eu estou falando aqui, previdenciário não é a minha praia, eu vejo alguém que possa ajudá-los para a gente passar isso com mais leveza, ajudar a resolver essas questões jurídicas. Silvânia, acho que nosso tempo já foi, né? Eu estou preocupada de cair. Um minuto para suas considerações finais. Eu já quero agradecer imensamente. Não falou que precisa de bis, porque o assunto foi bom, que você é muito objetivo. Você vai ver todos esses comentários aí. Muito obrigada, muita gratidão. Se você quiser colocar mais alguma coisa, a gente tem em torno de um minutinho, depois ele vai desligar. Nesse momento, só agradecer. Estou muito feliz, eu espero realmente ter ajudado. Desculpa pelas viagens, mas é que assim, eu queria que fosse um bate-papo mesmo, não teve assim um roteiro que a gente seguiu. Então, assim, espero que eu tenha passado algumas informações, que vocês tenham gostado. E vamos marcar outras, que eu gostei dessa live. Não, eu tenho falado para o pessoal, a intenção era fazer algumas e o negócio está demorando, né? Se essa pandemia, a quarentena prorrogar muito, com certeza. A gente marca, já que a gente não pode estar ao vivo, porque a gente gosta de tomar café, de abraçar, de beijar, de tirar foto, né? Já que não dá, se demorar muito, a gente volta e bate um outro papo, sim, com certeza, tá? Muito obrigada pelo convite, eu fico à disposição.
Pessoal, por favor, nos sigam nos nossos Instagrams e redes sociais também, que eu estou postando bastante coisa jurídica lá. Praticamente 2, 3 vezes por semana estou postando. É isso aí, Silvane, gente. um grande beijo. Uma ótima sexta-feira, final de semana com feriado que a gente descobriu essa madrugada. E a gente vai se falando. 20 segundos restantes. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Me mandem os feedbacks, se gostaram, quais os assuntos que vocês querem. E a gente já programa para a próxima semana. Sábado e domingo eu tô de folga, tá? Obrigada, gratidão por vocês estarem aqui comigo, viu? Fiquem com Deus, bom final de semana. Até. Até.